Então, essas últimas semanas, como eu falei, nós temos falado um pouco sobre isso. Primeiro, nós vimos que Deus tem uma missão. E a missão de Deus é muito simples de ser compreendida. A missão de Deus é que Ele seja glorificado por sobre a terra. O desejo de Deus, o alvo de Deus é ser glorificado. E nós falamos sobre isso na semana passada também, quando nós dissemos que, quando nós falamos da glória de Deus, nós falamos do peso da reputação de Deus. Porque eu estava com uns irmãos essa semana e às vezes parece, né, quando nós falamos que o objetivo de Deus é ser glorificado, parece uma coisa que Deus é meio mal resolvido. Né? Qual o objetivo de Deus criar a humanidade? Ser glorificado. Na verdade, quando a palavra de Deus diz que Ele deseja ser glorificado acima de todas as coisas, isso significa que Ele quer se revelar. A sua glória é a revelação de quem Ele é. E nós temos visto isso. Quando Deus cria a humanidade, Ele cria a humanidade à sua imagem e à sua semelhança. Então Ele diz, sejam férteis, multipliquem-se, espalhem-se por sobre a terra. Ou seja, Deus está querendo se espalhar por sobre a terra através da humanidade. Nós vimos que Deus chama um homem, Abraão. E para esse homem Ele traz uma promessa, que seria de certa forma uma sombra daquilo que nós veríamos na plenitude, aquilo que nós chamamos de igreja. Para Abraão, Deus diz que o seu povo seria um povo abençoado para abençoar. Nós nunca podemos inverter essa ordem. Se nós pensarmos que o objetivo de Deus é nos abençoar, para que as bênçãos por Ele dadas sejam retidas por nós, nós perdemos o nosso DNA. Nós perdemos a essência daquilo que Deus nos chamou para ser e nos criou para ser. O povo de Deus é um povo abençoado para ser bênção. E aí nós avançamos na história e Deus se revela ali a Moisés, a partir de toda uma congregação, a nação de Israel, após o êxodo egípcio, e Ele nos traz um outro referencial sobre o que significa ser povo de Deus. Ele diz, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, isto é, vocês serão meus representantes. E vocês serão para mim também um povo santo diante das nações, isto é, vocês serão um povo diferenciado, um povo distinto e um povo modelo, para revelar quem eu sou diante daqueles que não me conhecem. Através de vocês, o mundo me conhecerá. Então, o que é a igreja? Falamos na semana passada. A igreja é esse povo abençoado para abençoar. A igreja é esse povo que é um reino de sacerdotes. Pedro fala sobre isso na sua carta. Representantes do Deus Altíssimo. A igreja é esse povo santo, esse povo modelo, esse povo distinto, pelo qual, olhando para nós, o mundo pode enxergar Deus. Olhando para nós, falando de uma pessoa, o mundo pode enxergar quem Jesus é. Então, falamos sobre o DNA de um Deus em missão. Falamos sobre o DNA de um povo em missão. E hoje eu queria falar com vocês sobre o DNA de um discípulo em missão. Porque nós temos a missão de Deus através de um povo, ou seja, essa missão se manifesta de modo comunitário, mas nós não podemos perder o caráter individual da missão. Deus não apenas se fez conhecido através do povo de Israel, e não apenas Deus se faz conhecido através da igreja de Jesus Cristo, mas Deus se faz conhecido através de mim e de você, porque nós somos, em essência, tudo quanto Israel era, e tudo quanto a igreja foi chamada para ser. Semana passada nós vimos que a igreja é sal da terra, a igreja é luz do mundo. E se o sal perde o seu sabor, ele não faz sentido nenhum de existir, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. E não faz sentido também, Jesus diria, uma cidade sobre o monte para ser escondida. Ou seja, a comunidade dos discípulos de Jesus Cristo é de fato um povo congregado pelo próprio Deus, de modo a ser luz em meio à escuridão. E aí sim Ele nos traz a aplicação de tudo isso, Mateus 5, versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e façam o quê? Deem glórias a Deus. Glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. E como nós fizemos nas últimas 2 semanas e faremos hoje também no encerramento dessa série, nós não necessariamente faremos uma exposição do texto em si,
mas nós utilizaremos desse texto como plataforma para o nosso diálogo, para a nossa reflexão essa noite. Deus tem uma missão. Para isso Ele chama, Ele congrega e Ele define um povo. Assim como Ele chamou Israel, juntou Israel, guiou Israel e definiu o que Israel haveria de ser, da mesma maneira Ele fez com a igreja na pessoa de Jesus Cristo. Ele chama, Ele congrega, Ele define o que somos, e hoje, o que nós queremos pensar? Depois de ter chamado, congregado e definido, Jesus envia os seus discípulos ao mundo. Porque senão não adiantaria Ele chamar, congregar e definir quem somos, se nós ficássemos enclausurados. Então agora nós vamos ver como Jesus Cristo envia seus discípulos ao mundo, comissiona seus discípulos ao mundo. Mateus 28, a partir do versículo 18 até o 20, a palavra de Deus diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar uma vez mais? Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, prontos a ouvir a Tua palavra. Palavra essa que é transformadora. Nós não estamos aqui para ouvir apenas o que queremos, não estamos aqui para ouvir apenas aquilo que nos faz bem, no sentido de massagear o nosso ego e nos motivar humanamente falando. Nós estamos aqui para nos submetermos plenamente a quem o Senhor é e, portanto, nos submetermos plenamente àquilo que o Senhor nos diz. Nós sabemos que essa palavra por si só, se não carregada pelo Teu Espírito Santo, não cumprirá em nós o seu propósito. Então, clamamos não apenas para que o Senhor fale, mas que o Teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações e às nossas mentes. Que a semente da Tua palavra encontre no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs um solo fértil, de modo a germinar e frutificar para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto é um texto conhecidíssimo. Nós chamamos tradicionalmente esse texto de a grande comissão. Veja que nós não chamamos de a grande missão, nós chamamos da grande comissão. Porque há uma missão que precede essa missão dada aos discípulos de Jesus Cristo. Qual é a missão que precede a missão dada aos discípulos de Jesus Cristo? É a missão de Deus, da qual nós temos falado nas últimas semanas. Então, Deus tem uma missão, e agora Ele nos torna participantes dessa missão. Portanto, nós somos coparticipantes, colaboradores, comissionários. Deus está fazendo uma obra no mundo e Ele nos chama para fazer parte dessa obra. De modo que agora Jesus nos traz a base desse envio. É o que o versículo 18 nos propõe. Pensa na densidade dessa afirmação de Jesus. Aqui Jesus está próximo à sua ascensão, a gente já vai falar daqui a pouco sobre Atos 1, que remete à mesma ideia. Mas aqui Jesus está próximo da sua ascensão. Ele já morreu, Ele já ressuscitou, Ele tem pregado as boas novas do reino de Deus por vários dias após a sua ressurreição, e agora é como Ele se estivesse dando a declaração final para os seus discípulos, ou seja, diante de tudo que vocês viram, diante de tudo que vocês ouviram, de tudo que vocês perceberam em mim, eis a aplicação de tudo isso. O que é a aplicação de tudo isso? Antes de falar o que nós poderíamos ou deveríamos fazer, Jesus nos fala qual é a base desse envio. Ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Repito, pense na densidade dessa afirmação dada por Jesus Cristo. Ele está dizendo que todo domínio, que todo poder, que todo controle está em suas mãos. Ele está dizendo que nada, nenhum ser físico, material ou de ordem espiritual, nenhum poder ou autoridade, nenhuma entidade, seja ela de que manifestação for, seja no céu, seja na terra, seja debaixo da terra, Ele está dizendo: nada se equipara ao meu governo e ao meu controle diante de todas as coisas.
Às vezes a gente coloca o diabo como um rival de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não tem rival. Que para Deus ter rival, tinha que ter alguém tão poderoso quanto ele. Então não tem rivalidade diante de Deus. Não existe. Você se lembra quando você lê lá a carta de Judas e há uma manifestação ali de Satanás, o príncipe do poder do ar, existe uma nomenclatura ali utilizada, e aí o arcanjo ele diz o seguinte, é como se ele estivesse dizendo, eu não vou brigar contigo, ele fala, que Deus te repreenda. Então Satanás está fazendo umas coisas, aí ele faz uma bagunça no mundo. Mas o arcanjo, entendendo que toda autoridade, todo poder pertence à Trindade, ele fala, eu não vou perder meu tempo com você, que Deus lide contigo. Está resolvido. Então Deus não possui rivais. E aqui Jesus Cristo ele diz, em mim está a detenção de todo o poder e de toda a autoridade. Não há nenhuma força material ou espiritual que não obedeça ao meu comando. E ele já tinha provado isso. Esse é o Jesus Cristo que acalma a tempestade. Não é? Que diante, usando aí como uma alegoria, diante das tempestades da vida, onde nós vemos as ondas quase nos submergindo, e aí por vezes parecemos perder a fé, Jesus Cristo se manifesta e fala, por que vocês duvidam? Por que é que vocês têm pouca fé? E aí ele diz para que o vento se aquiete. Os discípulos olham uns para os outros e perguntam, quem é este que até o vento o obedece? Quem é este que acalma a tempestade? Bom, esse é Jesus o Cristo, o Filho de Deus. Este é o que detém todo o poder e toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo dela. Então é com essa autoridade que Jesus nos envia. É importante entender que Jesus não nos envia de qualquer maneira. Ele está dizendo, eu tenho todo o poder, eu tenho toda a autoridade, por isso vão. A base do envio é a autoridade de Jesus Cristo. E é importante nós pensarmos sobre o que esse envio significa. Já entendemos que Deus tem uma missão. Já entendemos o que significa fazer parte do povo de Deus. Mas e agora? Como é que Deus deseja se revelar de modo pleno através de nós? Aí, se você faz parte de igreja, se você já tem uma caminhada assim de alguns anos, sobretudo se você cresceu na igreja, você cresceu ouvindo uma expressão sendo utilizada. Quando você pensa nessa ida, quando você pensa nesse envio, nós usávamos uma nomenclatura e nós dizíamos o quê? Que nome nós damos isso? O ID, certo? Então a gente fala, cumprir o ID de Deus. O mandamento é o ID. A grande comissão é o ID. ID e pregar o evangelho a toda criatura, numa versão um pouco mais antiga. Só que veja bem, não é esse o mandamento. Quando você lê esse texto no original, esse texto deveria ser lido da seguinte maneira. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, indo, não ide, portanto, indo, façam discípulos. Então, o mandamento não é ir, o mandamento é fazer discípulos. E isso muda tudo. Porque se nós pensarmos que o mandamento é o ir, nós vamos fazer o que, infelizmente, em muito da igreja evangélica brasileira está fazendo. Nós vamos gerar convertidos, mas não discípulos. Que a gente prega e torna, quem sabe, prosélitos. O sujeito frequentava uma igreja, agora ele frequenta outra. O sujeito é espírita, agora ele é evangélico. O sujeito é católico, agora ele é protestante. Ele só mudou de endereço. Mas a consciência e a relação que ele tem de si mesmo e de Deus não foi transformada. Porque pregar o evangelho, pasmem, não é o cumprimento pleno da vontade de Deus. O cumprimento pleno da vontade de Deus não se dá apenas na evangelização, que óbvio é essencial. Porque a evangelização é o passo para a salvação. Aqui a gente está lidando com a eternidade. Mas o que Jesus Cristo está nos propondo é que a pregação do evangelho, ela deve ser seguida pelo discipulado cristão. Isso é muito importante. Nós já falamos sobre isso aqui, mas você sabia que nas últimas décadas, o número de evangélicos no Brasil cresceu assustadoramente. Há estatísticas que declaram que nós somos cerca de 40 milhões hoje.
Mas eu não sei se você sabe, o número de pessoas que se declaram ex-evangélicos, ex-cristãos ou desigrejados é quase tão grande quanto. Então, o mesmo tanto que a gente está convertendo gente, a gente está decepcionando gente. Porque de repente a gente não está ensinando para eles o que significa ser discípulo de Jesus Cristo. Aí a gente vê aberrações como Eduardo Cunha, que se diz cristão. A gente vê aberração como Anthony Garotinho. Sabe aquele garotinho que deu o chilique na TV? Não quer aquele garotinho? Então, se diz cristão. Se diz discípulo de Jesus. Então, quando nós estamos falando de discípulo de Jesus, que discípulo de Jesus a gente está falando? A gente está falando de evangélico? A gente está falando de católico? A gente está falando de uma experiência religiosa? Ou a gente está falando daquilo que Jesus nos propôs? Porque isso faz todo sentido. E faz toda a diferença. Então, o que Jesus está dizendo para nós é o seguinte: indo por todo mundo, porque o evangelho pressupõe movimento. O que Jesus está dizendo é: por onde vocês forem, seja de modo local, seja de modo global, porque também isso começa em Jerusalém, nós já vamos falar mais sobre isso. Começa em Jerusalém, mas alcança o quê? Os confins da terra. Então, por onde vocês forem, a experiência desse movimento deve desencadear naquilo que Jesus vai chamar de discipulado. E aí parece que também nós terceirizamos o discipulado. Vamos falar a verdade. Se você é novo na fé, eu compreendo. Está tudo certo. Mas você é assim que já tem uns 5 anos, 10 anos de igreja. Se você ainda pensa que discipulado é coisa de pastor fazer, meu irmão, você está redondamente enganado. Se você tem 10 anos de cristão e você olha para mim e fala: eu não sei como discipular alguém, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que você aprendeu nesses últimos 10 anos? Qual foi a revelação de Jesus Cristo na sua vida? Então veja que salvação não é a concretização do plano de Deus. Salvação é só o primeiro passo. Quando nós olhamos salvação para um rapto da nossa existência para a eternidade, ou seja, sou salvo significa que um dia, quando eu morrer, eu vou para o céu, nós reduzimos profundamente o conceito de salvação. Porque salvação não é aquilo apenas que me leva para o céu quando eu morrer. Salvação é aquilo que, por saber que a minha eternidade está resolvida, muda profundamente e radicalmente a maneira como eu vivo hoje. Aí houve salvação. Lembra lá de Nicodemos, que pede o corpo de Jesus? Ali houve salvação. Lembra a história de José de Arimateia, também companheiro de Nicodemos? Lembra a história de Zaqueu, que diz o seguinte: olha, eu enriqueci ilicitamente, então eu vou devolver o que eu roubei, ou melhor, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres, e de tudo quanto eu roubei eu vou devolver por 4 vezes tanto. Jesus percebe isso e fala: hoje houve salvação nessa casa. O que é salvação? Não é a certeza de que quando morrermos iremos para o céu. Salvação é a transformação radical da eternidade inserindo no tempo chamado hoje. Não é porque agora eu vou para o céu, eu passo a esperar que o céu se manifeste a partir da minha morte. É completamente diferente. Agora, porque eu tive um vislumbre do que significa viver a eternidade, essa eternidade interfere na minha existência e muda radicalmente como eu me enxergo, como eu enxergo a Deus, como eu enxergo as pessoas e como eu enxergo o mundo. Aí eu fui salvo. Aí eu comecei a me tornar um discípulo de Jesus Cristo. Em essência, o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo a mesma coisa que ele disse em João, capítulo 20, versículo 21. João, capítulo 20, versículo 21, Jesus se manifesta diante dos seus discípulos e diz o seguinte, preste atenção: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Como foi que o Pai enviou o Filho? Da mesma maneira como o Pai enviou o Filho agora envia cada um de seus discípulos, isto é, eu e você. Qualquer diminuição, qualquer subtração dessa verdade é uma redução do chamado de Deus para a minha vida e para a tua.
Deus não nos salvou para a gente esperar morrer. Deus nos salvou para a nossa vida, sendo profundamente afetada pelo Evangelho, sermos agora canais de transformação para quem está ao nosso redor. Lembra lá? Abençoado para ser bênção. Chamado para ser um povo modelo diante das nações. Isso nos faz repensar muita coisa. Isso nos faz repensar a nossa história e a nossa existência. Quando Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu os envio, e nesse contexto os discípulos estavam a portas trancadas com medo de serem perseguidos pelos judeus, veja só, o medo da rejeição que nos aprisiona, muitas vezes isso acontece conosco. É nesse contexto que Jesus fala, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Em essência, o que Jesus está dizendo é o seguinte, façam exatamente o que eu fiz. Cristo é o Deus encarnado. E o que ele fez? Chamou para si homens para aprender com ele. Veja como eu vivo. Veja como eu me comporto. Veja como eu respondo. Veja como eu amo a Deus e veja como eu amo o próximo. Veja aquilo que eu ensino. Veja com que tipo de caminhada eu enfrento as dificuldades da vida. Viu? Agora reproduza. Faça com outros o que eu fiz com vocês. Essa é a lógica do discipulado cristão. Aprender com Jesus para ensinar para outros aquilo que a gente aprendeu com Jesus. Não há nada diferente disso. E como é que nós fazemos isso? Mateus 28 ainda nos fala. Ele diz, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Essa é a primeira realidade aqui. O batismo. Um dos sacramentos deixados por Jesus Cristo. E muito mais, ouso dizer, do que um símbolo. Claro que é um símbolo. Mas é um profundo símbolo de identificação aqui, não apenas com Jesus, mas com a Trindade. Aqui, sem dúvida alguma, Jesus está nos trazendo uma revelação daquilo que ele deseja gerar na nossa vida, a comunidade dos discípulos. Porque se eu falei que Deus está em missão através da história e ele vai se revelando progressivamente, aqui acontece o ápice disso tudo. Porque basta lembrar, voltar ao livro de Êxodo, quando Deus conversa com Moisés através da sarça ardente. Lembra desse episódio? Está lá a sarça, Moisés chega e tira a sandália dos teus pés, o lugar que você pisa é terra santa. Moisés conversa com Deus. E aí qual é a pergunta que Moisés faz a Deus? Tá bom, entendi o que o Senhor quer que eu faça, liberte ali o povo de Israel diante da escravidão egípcia. E aí qual é a pergunta que Moisés faz para Deus? Em nome de quem eu vou? O que Deus responde? No nome do eu sou. Agora há uma constatação interessante a partir desse texto. Nesse texto, o eu sou é a melhor tradução que a gente conseguiu, mas assim, o ideal no hebraico, o que Deus está falando, ele não está usando um substantivo, ele está usando um verbo. Explico. Quando Moisés pergunta, em nome de quem eu vou? Deus literalmente está respondendo, eu serei o que serei. Mas como assim eu serei o que serei? O que Deus está propondo aqui é algo lindo. O que ele está propondo aqui é porque conhecê-lo, não basta conhecer os seus atributos. Para saber quem ele é, não basta buscar adjetivos. Quando ele diz, eu serei o que serei, o que Deus está propondo é, você vai me conhecer caminhando comigo. Você vai me conhecer plenamente através da minha revelação, através da história. De modo que quando Jesus fala do batismo, ele está respondendo para os discípulos aquilo que Moisés perguntou em Êxodo. Porque Moisés quer saber quem é esse Deus. Jesus aqui responde. Quando ele diz, e vocês batizarão em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito, ele está respondendo à plenitude de quem Deus é. Não é apenas o Deus de Israel. Não é apenas o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é apenas Jesus Cristo. É também o seu Espírito. Espírito esse que seria também a base do envio dos discípulos ao mundo. Nós já vamos falar sobre isso. Então, quando nós nos identificamos no batismo, nós nos identificamos com a Trindade. E nós estamos professando publicamente de quem nós somos.
Discipulado é não ter vergonha de dizer a quem você pertence. Ser discípulo de Jesus Cristo é ter sobre si nenhum questionamento de a quem você serve, quem é o seu Deus e o que pressupõe a sua caminhada. As multidões não queriam se identificar com Jesus Cristo, elas queriam o que Jesus Cristo tinha a oferecer. Quem segue a Jesus por aquilo que ele tem a oferecer faz parte da multidão, não da comunidade de discípulos. A comunidade de discípulos é aquela que se depara com as dificuldades, e quando Jesus Cristo fala, todo mundo me abandonou, vocês também vão me abandonar? Os discípulos são aqueles que respondem, inspirados pelo Espírito Santo, o seguinte: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não tem para onde mais nós irmos. Não há negação de quem somos e a quem pertencemos. É isso que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos 1, versículos 16 e 17. E eu consigo ver o Paulo escrevendo e imagino ele declarando isso como um grito. Romanos 1, versículos 16 e 17, Paulo vai afirmar: eu não me envergonho do Evangelho. Por que eu não me envergonho do Evangelho? Porque ele é o poder para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque nele o Evangelho é revelado a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E é por isso que está escrito: o justo viverá pela fé. Ser discípulo de Jesus Cristo é ser profundamente identificado com a Trindade. Mas ser discípulo de Jesus Cristo é também, segundo Mateus 28, ensinar a outros a obedecer tudo que Jesus nos ordenou. Às vezes nós vemos alguns cristãos confusos quanto à questão da liberdade. Cristo nos chamou para a liberdade. Cristo nos chamou para ser livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas não pense que essa liberdade pressupõe vivermos de qualquer maneira. De que liberdade nós estamos falando? Do que é que Cristo nos libertou? Cristo nos libertou da escravidão, do jugo e do peso do pecado. Cristo nos libertou das garras do maligno. Mas Cristo não nos libertou para ficarmos soltos no mundo. Cristo nos tirou de um Deus tirano, um falso Deus, para nos trazer o quê? Para o governo dele mesmo. É por isso que nós dizemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus Cristo não é nosso amiguinho. Jesus Cristo não é nosso colega que a gente ouve os conselhos que ele dá, e quando a gente acha que é bom, a gente fala: beleza, vou acatar teu conselho. Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Rei. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Dizer que ele é Senhor é dizer que não há nada que ele não tenha me falado que eu não tenho o desejo de obedecer. Acabou, amigo. Acabou. Não é isso que acontece com Saulo? Saulo está lá, fazendo o que ele acha que ele tem que fazer, perseguindo cristãos. Saulo está lá, aprisionando cristãos. Saulo está lá, dando o seu endosso à morte de cristãos. Saulo tem um planejamento de vida. E aí ele consegue, de fato, dispersar os cristãos que estão ali em Jerusalém. De modo que agora ele tem uma ideia. Uma vez que eu baguncei com Jerusalém, eu vou para além. Vou para outros lugares. E ele se põe ao caminho de Damasco. Quando ele está ali, na estrada a caminho de Damasco, o que acontece? O que acontece é que brilha uma luz, o texto diz, Atos capítulo 9, brilha uma luz que ofusca o sol do meio-dia. Imagina que tipo de luz a gente está falando. Uma luz que ofusca o sol do Oriente Médio do meio-dia. Dessa luz profere-se uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo pergunta o quê? Quem és tu, Senhor? Ou seja, ele compreende que ele está lidando com alguém muito maior do que ele. A luz é tão forte que naquele momento ele fica cego. Então ele está falando com alguém que ele não vê. Quem és tu, Senhor? Essa voz que se manifesta responde: eu sou Jesus, aquele a quem você persegue.
E depois, no mesmo capítulo, Jesus vai dizer qual é o chamado dele para a vida de Saulo. O chamado dele para a vida de Saulo é que ele fosse uma testemunha para os gentios. E lá para Ananias ele diz, vai até o meu servo Saulo, porque ele é servo meu escolhido para sofrer em meu nome. O chamado do Saulo, sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Quando Saulo se depara ali com Jesus, o que acontece? Um amigo meu usa essa expressão, ele é assaltado por Jesus. Saulo foi assaltado na estrada a caminho de Damasco. Ele foi assaltado do quê? Do que ele foi roubado? Ele foi roubado das ilusões da sua vida. E não há nada melhor na nossa história do que sermos assaltados por Jesus. Porque Jesus nos desilude. Ou seja, Jesus nos tira da ilusão. Jesus nos tira da ilusão daquilo que nós pensamos ser a prioridade da vida. Jesus acaba com a nossa ilusão daquilo que nós pensamos ser felicidade. Jesus acaba com a nossa ilusão naquilo que nós pensamos nos dar prazer, quando na verdade causa profunda dor a nós e àqueles que estão ao nosso redor. Jesus nos desilude, como desiludiu Saulo. Agora, quando Jesus se manifesta diante de Saulo, ele fala, agora acabou, amigo. A tua história é minha história, a tua biografia é minha biografia, o teu destino é o meu destino e a tua vontade vai ser a minha vontade sobre você. Acabou. E aí você pensa, mas que Deus arbitrário é esse? Arbitrário nada, gracioso. Porque é melhor ter a nossa história entrelaçada com a história de Jesus do que tentarmos construir a nossa própria história. Então ele se manifesta diante de Saulo e fala, eu estou mudando a tua vida. De modo que agora, ser identificado como discípulo de Jesus Cristo é saber que eu fui liberto da escravidão, mas fui liberto para servir a Jesus como Senhor e Salvador da minha existência. Não há mais protagonismo na nossa biografia. Há apenas o privilégio de sermos inseridos no plano de Deus, porque lembre-se, Deus tem uma missão. E porque Ele tem uma missão, Ele vai congregando para si pessoas aos quais, pela sua graça, Ele chama para ser resposta dEle no mundo, para o cumprimento da missão, isto é, a revelação da sua glória. Trazendo para o nosso plano, o que isso significa? O que isso significa para mim? Significa o que eu tenho vivido, ou tentado viver pela graça de Deus, eu e minha família. Significa que a gente não é mais dono da nossa biografia. Significa que eu fico onde Deus quer que eu fique, que eu vou para onde Deus quer que eu vá, eu não sou mais dono da minha geografia. Significa que eu faço aquilo que Deus quer que eu faça. Significa que a minha história agora é revelar o Deus de toda a história. Significa agora que não é apenas o que eu quero, é o que Ele diz. É isso que significa. Significa que nós estamos debaixo do controle daquele que é dono da história. E nós não somos marionetes, mas eu ouso dizer que era melhor ser marionete nas mãos de Deus do que livre na escravidão do pecado. Eu preferia ser um robô na mão de Deus do que livre para fazer aquilo que eu acho que deve ser feito. Que pelo menos sendo um robô na mão de Deus eu estaria seguro. Que eu sei para onde é que Ele me leva e sei para onde é que Ele me controla. Então o que Jesus nos propõe? Ele nos propõe que ao caminhar pelo mundo nós vamos fazendo discípulos. E fazer discípulos significa identificá-los com a Trindade. Tanto como significa ensiná-los que agora a vontade soberana de Deus é muito maior e melhor do que a vontade que eles poderiam ter para suas próprias vidas. É por isso que não podemos mais olhar para Deus e dizer, mas, não tem mas. Não tem mas com Deus. Lembra Pedro, em Atos dos Apóstolos? Ele tem uma visão, um lençol desce ali com um tanto de animais impuros. Deus fala, Pedro, mata e come. Pedro fala, mas Senhor, esses lábios nunca tocaram nada impuro. Pela segunda vez Deus fala, mata e come. Pela segunda vez ele fala, mas Senhor. Pela terceira vez, você sabe que Pedro tem um problema com essa coisa de número 3, né? Tinha que ser 3 vezes para ele entender assim.
3 vezes negar Jesus, 3 vezes o galo cantar, 3 vezes mata e come. 3 vezes, Pedro, tu me amas. Ele não entendia da primeira vez. Tu me amas, Pedro. Não sei. Tu me amas, Pedro. 3 vezes. Parece conosco às vezes, né? Deus tem que repetir assim as coisas para a gente entender. Então, diante de Deus não tem mas, Senhor. Quem é que está aconselhando quem aqui? Nós vamos aconselhar Deus sobre aquilo que é melhor para a nossa vida? Ele não sabe o que é melhor para a nossa vida, Ele não sabe o que é melhor para a nossa história. Quando Deus fala, não tem vírgula, é ponto final. Acabou. E aí o que vai acontecendo? Vai acontecendo essa revelação de quem Deus é. Atos capítulo 1, versículo 8. Se você quiser abrir lá, pode abrir comigo. Atos capítulo 1, versículo 8. É muito daquilo que Jesus está dizendo em Mateus. Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, Atos 1:8 é a reafirmação de Mateus 28. Veja que Jesus não está falando daquilo que nós devemos fazer, e preste muita atenção nisso. Às vezes nós somos tão bitolados, irmãos, a verdade é essa, que a gente lida muito com as questões objetivas tão somente. Ou seja, o que eu preciso fazer? Jesus não está dizendo o que nós precisamos fazer. Jesus está dizendo que tipo de gente a gente precisa se tornar. Jesus não está falando que a atitude é premissa do discipulado. Jesus está dizendo o contrário, que a atitude do discípulo reflete aquilo que ele é. Ele diz, quando o Espírito Santo vier sobre vocês, isso acontece lá em Atos capítulo 2 no Pentecostes, quando o Espírito Santo vier sobre vocês se tornarão o quê? Testemunhas. É por isso que a gente brinca, mas Eduardo Cunha, Antony Garotinho, são testemunhas de Jesus. São péssimos testemunhos, mas não deixam de ser testemunhos. Concorda comigo? Então a questão não é se nós iremos gerar testemunho. A questão é que tipo de testemunho as pessoas estão vendo quando elas olham para nós. É que tipo de Deus a gente está refletindo a partir da maneira como nós nos comportamos. Que tipo de fruto a gente está mostrando. Porque fruto é uma outra coisa que a gente também vai gerar. Jesus fala sobre isso, só que tem fruto bom e fruto ruim. Então Jesus não fala que nós testemunharemos, Jesus fala que nós seremos testemunhas. É uma reafirmação daquilo que nós somos. Então, um povo que se torna testemunha de quem Jesus é. Não apenas isso, uma missão que geograficamente começa em Jerusalém, mas tem como destino o quê? O mesmo destino que nós vimos em Gênesis, toda a terra. Porque Deus deseja espalhar a sua glória por toda a terra. Começa em Jerusalém, mas não pode ficar em Jerusalém. E quando você lê Atos, foi incrível o que Deus começou a fazer através deles, mas num primeiro momento eles não entenderam a abrangência da missão. Eles fizeram uma revolução, só que em Jerusalém. Aí saiu um pouquinho assim, foi Judéia, Samaria, mas não saiu de Israel. O que Deus tem que fazer? Trazer perseguição. Atos capítulo 7. Atos capítulo 8, morre o primeiro mártir, Estevão, Saulo está lá. A partir dessa perseguição, o texto bíblico vai nos dizer que os cristãos se tornam dispersos por todo o mundo. Então veja, às vezes aquilo que pode parecer uma tragédia na nossa vida, pode ser essencialmente providência divina, para nos fazer cumprir aquilo que na zona de conforto nós jamais faríamos. Que Jesus fala, vai para os confins da terra. O que a gente faz? Fica em Jerusalém. Vai espalhar quem eu sou. O que os discípulos fazem? Ficam ali. Fazem algo incrível em Jerusalém. Mas tinha que sair de Jerusalém. Então, a partir de Atos 8, Atos 9, de certa forma, Deus força o seu povo para ir para o mundo. E caminhando aqui para o encerramento. Um homem chamado Roland Allen, ele nos traz 3 perspectivas de como a igreja cresceu em Atos dos Apóstolos, ou a partir de Atos dos Apóstolos.
Primeiro, por que a igreja primitiva cresceu? Allen diz que a igreja primitiva cresceu porque ela era uma comunidade contraste. Explico. Ela estava no mundo, estava inserida na comunidade, mas era um povo distinto, era um povo modelo. Isso é muito importante. A gente tem falado bastante sobre isso aqui. Nós precisamos resgatar o conceito. A terminologia é relativamente nova, mas o conceito bíblico é antigo. Nós precisamos resgatar o conceito de missionalidade. O que a gente quer dizer com isso? Não é apenas uma igreja missionária que envia, é também, mas é uma igreja missional, onde todos os discípulos de Jesus Cristo se compreendem como enviados pelo próprio Cristo. E o porquê que isso é importante? Nós vivemos tempos estranhos. Nós vivemos tempos confusos, onde aquilo que era errado está sendo chamado de certo, onde aquilo que era certo está sendo chamado de errado. Onde não há mais princípios absolutos, tudo é relativizado. Onde não existe uma discussão baseada na reflexão, mas uma discussão baseada no sentimento. Preste atenção, esse é o reflexo da nossa geração. O que muitos vão chamar do advento do pós-modernismo. Não é mais aquilo que é real, é aquilo que eu sinto. Portanto, se torna muito difícil falar sobre a verdade quando cada um tem a sua própria verdade. Então, como é que a gente evangeliza? Como é que a gente revela quem Deus é? Sem negar os princípios absolutos da fé, mas sem também nos tornarmos alienígenas diante do mundo. Porque, infelizmente, historicamente, isso é muito importante, gente. Historicamente, a igreja passa por movimentos de pêndulos. Tem igreja que é uma subcultura. São aquelas igrejas que só querem crescer, mas elas querem crescer numericamente, mas elas não geram uma consciência de quem Deus é. Ou pior, elas nem se preocupam em crescer, porque elas acham que um grupo pequeno é um grupo saudável, e se misturar com o mundo vai gerar uma influência negativa sobre aquilo que eles são. É uma igreja que se esconde. É uma igreja que não se mistura, é uma igreja que diz: o mundo é do mal, o mundo jaz do maligno, e o mundo não é lugar para nós, nem para os nossos filhos. Olha com quem você deixa os seus filhos andar, porque se você deixar os seus filhos andar com o fulano e com o ciclano, olha, os seus filhos vão acabar indo por maus caminhos. Isso é um atestado da nossa falha em discipular os nossos filhos. Porque se os nossos filhos estão tão suscetíveis à influência equivocada daquilo que a gente chama de mundo, que tipo de treinamento nós concedemos a eles? É por isso que os nossos jovens chegam na faculdade e fica tudo confuso. Fica tudo confuso. Aí vem um professor assim, mas com um pouquinho de ciência, não é muito não, um pouquinho, aí ele já questiona a fé. Já se pergunta se Deus existe. Já se pergunta se nós evoluímos. Ele já confunde tudo. Por outro lado, existe uma igreja que quer ser tão relevante culturalmente, dialogar com a sociedade, que a partir desse diálogo acaba abrindo mão dos princípios. Então, não, tudo bem, isso a gente pode flexibilizar. Não, se nós não dialogarmos nesse sentido, eles vão pensar que nós somos fundamentalistas. Qual é o equilíbrio disso? Como é que a gente lida com essas tensões? Missionalidade. Saber quem somos, saber de onde viemos, saber para onde vamos e saber que a missão de Deus se manifesta através de nós para que Cristo seja revelado através de quem nós somos. Você quer ver uma outra tensão, inclusive entre os cristãos? Tem gente que só quer saber de templo, está todo dia na igreja. É culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, à tarde, à noite, vive na igreja. A família, assim, está despedaçando, mas o cara está no templo. Hã? Ele fala: não, é templo, é lugar sagrado, é aqui que eu tenho que estar. Está errado. Aí tem o outro que fala: não, Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, isso daqui não existe, a instituição está tudo errado, a gente tem que ser igreja lá fora, e eu vou viver assim, do jeito que eu acho que eu tenho que viver, sem qualquer compromisso local. Também está errado.
Como é que a gente lida com essas tensões? É só olhar para Atos dos Apóstolos. A igreja primitiva entendia a importância de congregar. Atos capítulo 2, versículo 42. O que é isso senão uma contestação de que eles entenderam o caráter comunitário? Eles se reuniam para quê? Para a doutrina, perseverar na doutrina dos apóstolos. Eles se reuniam para orar uns pelos outros. Eles se reuniram para partir o pão. Eles se reuniam. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. Eles celebravam a ceia, tal qual nós vamos celebrar essa noite. O que é a celebração da ceia? Nada mais é do que a celebração do corpo de Cristo em face daquilo que Ele fez por nós na cruz. Quando nós celebramos a ceia, nós celebramos que nós fazemos parte de um todo. Então nós entendemos a importância de ser igreja, de ser comunidade, de nos reunirmos num domingo como esse para sermos alimentados pela palavra. Isso é congregar, mas nós não podemos esquecer o envio. Nos reunimos para ir para fora, congregamos para sermos enviados. Conhecemos mais de Cristo aqui, para torná-lo conhecido no mundo. Aqui nós aprofundamos as nossas raízes, para lá fora gerar os frutos. É assim que nós lidamos com essa tensão. E a igreja, se não for diferente, eu não estou falando de ser alienígena, sabe, de falar uma linguagem peculiar. Você não vai chegar lá, tem gente que chega para o frentista de posto, ô irmão, se for uma expressão mais pentecostal, ô varão, enche o tanque aí para a glória de Deus. Não, você está de brincadeira, né? Não dá. Tem gente que não consegue mais dialogar com o mundo, que só fala crentez. Por outro lado, preste atenção, a igreja só é atraente porque é diferente. Se a igreja for igual ao mundo, ela perde o propósito de existir. Se a igreja defender as pautas que o mundo defende, ela deixou de ser igreja. Se a igreja abrir mão dos princípios em prol da relevância, ela é como o sal que não salga mais, deve ser lançado fora e pisado pelos homens. Então nós temos um extremo desafio, um profundo desafio. E é interessante pensar que a comunidade de Cristo é uma comunidade de contraste, ou seja, ela só é atraente porque ela é diferente mesmo. Porque para que eu quero ter o Jesus, se você vive igual a mim? Para que eu quero ter o Jesus se você não vive uma paz dentro da tua família? Para que eu quero ter o Jesus se você também se divorcia? Para que eu quero ter o Jesus se você também vive com os mesmos propósitos que eu vivo? Ganhar dinheiro, acumular posses e morrer. Para que eu quero ter o Jesus? Se você diz que tem Jesus e vive igual ou pior do que a mim. O que esse Jesus fez de diferente na tua vida? Não consigo ver. Então esse Jesus para mim não serve. A igreja é diferente. Segundo, o Allen diz que a igreja cresceu em Atos dos Apóstolos por causa de um evangelismo espontâneo feito por membros comuns da igreja. Atos capítulo 11, versículos 19 e 20, eu leio para vocês. Atos capítulo 11, versículos 19 e 20. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, veja só, que a gente acabou de falar, não é que eles saíram da zona de conforto, eles foram forçados. Por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Mas alguns deles, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. E veja o 21, a mão do Senhor estava com eles, muitos creram e se converteram ao Senhor. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quem você acha que foi responsável pela expansão do evangelho no mundo? Você acha que foi gente como eu? E gente como eu aqui, eu estou falando de um estereótipo, de uma figura, de um sacerdote cristão, de um pregador profissional. Você acha que é pastor que faz o evangelho expandir? Não é, gente. Você sabe por que o evangelho alcançou o mundo? O evangelho alcança o mundo por causa de uma mãe de família, uma dona de casa, que é tão profundamente afetada pela verdade do evangelho, que agora fala às suas amigas aquilo que Cristo fez na sua vida. O evangelho se espalhou pelo mundo, porque um pai de família, que todo dia sai para trazer o pão
para sua casa, ele tem também amigos que não têm uma postura condizente com aquilo que ele entendeu ser verdade. E aí ele fala para o amigo dele, que não conhece a Deus, que trai a mulher, que tem uma amante, que apronta com a sua família, que maltrata os seus filhos, ele fala: meu amigo, existe uma alternativa de vida, eu sei porque eu tenho vivido. É gente assim que transforma o mundo, é gente como eu e como você. Gente afetada tão profundamente pelo Evangelho, que tendo conhecido a Cristo, entende que agora precisa torná-lo conhecido. Não são pastores e missionários apenas. Somos nós. Somos todos nós, discípulos de Jesus Cristo. Porque o Evangelho não é mera confissão de fé, irmãos. É parte indissociável de quem nós somos. Vidas transformadas geram de fato uma consequência daquilo que é o nosso referencial de existência. Agora não há mais essa desassociação de domingo para segunda. Porque parece que domingo a gente canta louvor, domingo a gente lê a Bíblia, domingo a gente está espiritual. Aí chega na empresa segunda, a gente vira um demônio na vida das pessoas. Não é verdade? Eu estou generalizando, obviamente. Cantar a gente canta como discípulo de Jesus, mas fazer negócio a gente faz negócio como ímpio. Você está entendendo o que eu estou falando? A gente acha que passar a perna no outro camarada é esperteza. E a gente ainda tem a coragem de se identificar como discípulo de Jesus Cristo. Por quê? Nós dividimos o profano do sagrado, o secular do espiritual. Não há mais separação daquilo que somos e fazemos. É tudo. É tudo. Aí a gente discute religião como quem fala a partir de um discípulo de Jesus Cristo. Mas a gente discute política como quem fala como um ímpio. Porque a gente acha que Jesus não afeta todas as esferas da sociedade. É possível fazer política a partir do conceito de quem é Jesus? Claro que é. Hoje não sei quanto a vocês, hoje eu estava na praça. Hoje eu fui nessa manifestação, teve aqui em Campo Mourão, teve no Brasil inteiro, não porque eu acho que a esperança para a nossa nação está na política, mas porque eu entendo que a palavra de Deus diz que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. E porque eu entendo que eu sou sal da terra e luz do mundo, que não adianta eu reclamar de uma tela de computador se eu não estiver fazendo diferença no mundo. Então Jesus afeta todas as áreas da minha vida. Evangelismo espontâneo, feito por membros comuns da igreja. E terceiro, encerrando, o Allen diz que a igreja cresceu em Atos pela consciência de plantação de novas igrejas. Atos capítulo 13, versículos 1 a 3. O Espírito Santo diz: separe para mim Barnabé e Saulo, porque eu os tenho chamado para a obra do ministério. O que a igreja local faz? Se reúne, ora, agradece a Deus, confirma, ordena e envia. E o que se torna então o Novo Testamento? De modo muito simples, o Novo Testamento se torna a história das várias igrejas que foram plantadas pelo Paulo e por tantos outros. Já olhou o Novo Testamento assim? Para quem que são as cartas? Para igrejas. Essas igrejas foram o quê? Plantadas. Paulo escreve à igreja de Corinto, Tessalônica, Éfeso, Filipos, Colossos. Quando Jesus, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, traz 7 cartas, ele traz 7 cartas a quem? As 7 igrejas da região da Ásia Menor. Quando nós entendemos que Deus tem se revelado a nós, nós entendemos também que essa revelação não pode ficar apenas a partir de nós ou em nós. Por que a gente investe, gente? Tem gente nos assistindo agora, a gente está transmitindo ao vivo esse culto. Por que a gente investe em equipamento? Por que a gente vê conexão de internet boa? Por que a gente, pensa no melhor áudio, no melhor vídeo, e a gente quebra a cabeça para fazer esses negócios acontecer? A gente está fazendo isso para nós? Claro que não. A gente está fazendo isso para que outros possam receber aquilo que nós temos também recebido. Nós temos vários grupos aí de WhatsApp da igreja, talvez você está em algum deles. Não sei se foi ontem ou hoje, uma irmã nossa, querida, que se mudou, não está mais em Campo Mourão.
era da UTF, se formou e falou assim: vai transmitir o culto hoje? Por quê? Porque ela está numa cidade, que claro que tem igrejas, mas ela está numa cidade onde ainda ela está no processo de encontrar uma comunidade local. Ela fazia parte da nossa comunidade e onde ela está, ela ainda não encontrou uma comunidade onde ela se identifique. Então, quando os discípulos de Jesus na igreja primitiva viam isso acontecendo, eles se perguntavam: onde é que precisamos de presença fiel de discípulos de Jesus Cristo? Naquela cidade, então é para lá que a gente vai. É lá que a gente vai pregar o evangelho, é lá que a gente vai plantar uma igreja. Essa é a consciência da igreja de Cristo. Onde existem lugares que precisam de comunidades assim, um lugar de testemunho em meio ao caos. Então o Novo Testamento vai simplesmente contar a história do cumprimento da vontade de Deus em se espalhar pelo mundo através da plantação de igrejas. E aí nós chegamos ao final do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, onde simplesmente é dito que Paulo aguardava o seu julgamento. Uma história incrível termina dizendo que Paulo aguarda o julgamento. Foi absolvido, foi culpado, foi preso, foi morto, foi libertado, como é que fica? O propósito não é esse, não é saber o que aconteceu com Paulo. O Lucas faz isso de propósito. Ele não termina Atos, Lucas não terminou Atos. Ele não termina Atos para propor o que para nós? A história continua. Venha e faça parte dessa história. Tal como Deus usou esses homens, Deus quer usar a minha vida e a tua. É isso que o Lucas está nos dizendo. Tal como essa história não acaba em Paulo, mas nos encoraja em ver a caminhada de Paulo, agora a bola está com vocês. Nós somos os discípulos de Jesus Cristo. Deus tem uma missão. Para isso Ele congrega um povo. Fazendo parte desse povo, nós entendemos qual é a nossa responsabilidade e o nosso privilégio como discípulos de Jesus Cristo. Não é possível que essa verdade fique em nós. Nós precisamos tornar Jesus conhecido. Não é possível que sejamos espectadores da missão. Deus quer me usar e Deus quer te usar para o espalhar da glória dEle em todo o mundo. Amém? Que isso possa realmente encher o teu coração. Isso é assim, é doutrina fundamental. É verdade do Evangelho para que todos nós entendamos. Nós poderíamos falar de várias outras mensagens que poderia te fazer sair daqui assim, com o ego massageado. Mas não é isso que a gente está buscando. A gente está buscando um retorno ao DNA daquilo que Deus entende a sua vontade para nós. E nos sentimos privilegiados em fazer parte disso. Amém? Quero chamar a equipe de louvor aqui à frente enquanto nós fazemos mais uma oração, agradecendo ao nosso Deus.